Causos e histórias de Minas Gerais. A lenda da mulher de branco. Numa pequena cidade de Minas Gerais, havia um homem metódico, mas que não tinha medo de nada. Ele era funcionário da prefeitura e, de vez em quando, fazia o mesmo caminho entre sua cidade e a cidade vizinha. O trajeto, de cerca de 15 quilômetros, passava por uma estrada tranquila, cercada por árvores que ele conhecia muito bem. Durante o dia, aquela estrada era tranquila, com a luz do sol brincando entre as folhas e com os sons da natureza. Mas, um certo dia, um imprevisto o obrigou a fazer o trajeto de volta bem mais tarde do que o habitual. O sol já havia se posto e a estrada que ele percorria diariamente assumiu uma aura completamente diferente sob a escuridão. Ele não gostava de admitir, mas tinha receio daquela estrada à noite. Tudo por causa de uma história que contavam sobre o seu avô. Quando seu pai ainda era jovem, seu avô tinha visto o fantasma de uma professora que havia morrido de parto. O velho jurava que certa noite, ao voltar para casa, vira a figura da mulher vestida de branco, com um olhar triste e distante. Certo é que seu avô faleceu pouco tempo depois das duas visões que teve da professora vestida de branco encostada em uma pedra. Nosso personagem sempre tinha rido da história, mas naquela noite, enquanto andava com seu cavalo pela estrada deserta e escura, vinha a memória do avô. O medo começou a se infiltrar no coração dele. Cada sombra parecia se mover, cada ruído na mata o fazia saltar. Ele ouviu um ruído mais forte e na mesma hora disse: "Oh, mas seja tudo pelo amor de Deus!" Ele aumentou o volume do pequeno rádio que levava na bolsa, tentando se distrair, mas o som apenas abafava o silêncio opressivo que o cercava. Quando estava chegando quase perto do trecho da estrada onde havia tal pedra, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O vento sacudia as árvores à beira da estrada e o silêncio absoluto aumentava ainda mais o seu medo. Ele, que sempre fora cético em relação a fantasmas e almas do outro mundo, disse imediatamente: "É hoje que eu vou ver o fantasma da professora." Foi então que ele viu ao longe algo branco balançando suavemente no meio das árvores. Ele sentiu o coração disparar. Sua mente, alimentada pelas histórias que contavam sobre seu avô, imediatamente imaginou o pior. "Vixe, deve ser o fantasma da professora", disse ele enquanto sua razão lutava para se manter firme e lúcida. Ele diminuiu a velocidade do andar, com os olhos fixos na figura branca que estava bem nítida à luz do luar. Conforme se aproximava, o medo tornou-se quase palpável. Suas mãos suavam e ele lutava para manter o controle das rédeas do cavalo. Ele respirou fundo e decidiu enfrentar seu temor. "Aff, fantasma não existe." Repetiu para si mesmo, tentando soar convincente. Quando finalmente chegou perto o suficiente para ver claramente,
Ele deu uma risada nervosa, que foi mais um suspiro de alívio do que qualquer outra coisa. O que realmente ele viu foi uma vaca branca que havia se encostado numa árvore para se coçar. O pano branco que ele pensara ser um fantasma era, na verdade, a traseira do animal refletindo a luz da lua. Ele parou o cavalo por um momento, precisando recompor-se. O alívio foi tão intenso que ele se sentiu tonto. Com um último olhar para a vaca, que parecia completamente alheia ao terror que havia causado, ele continuou seu caminho para casa. Na manhã seguinte, ao contar a história para seus colegas de trabalho na prefeitura, ele conseguiu rir da sua própria tolice. Embora nunca admitisse em voz alta, ele se pegava olhando com mais atenção para as sombras sempre que passava por aquele trecho, só para ter certeza de que nada se escondia entre as árvores e que o fantasma da professora não viria assombrá-lo como fizera com seu avô. Olha, não sei se é verdade, só sei que eu ouvi essa história desse jeito. História: Rosalia Henriques. Voz do personagem: Ricardo Henriques. Edição e narração: Rosalia Henriques. Você gostou desse caos? Inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias.